E boa noite, pessoal! Estamos começando mais uma live aqui do Modal Mais. Meu nome é Vinícius Fusical, eu sou especialista em investimentos e eu trouxe aqui dois caras que eu gosto muito. Um que já veio aqui na semana passada, está gravando um vídeo aqui com a gente. Se apresente, por favor, senhor. Opa, Conrado Navarro, Dinheirama, estamos aqui, Educação Financeira na Veia, Vini. Prazer estar aqui com vocês. E apresente seu velho amigo. Fernando Montanari, meu querido. Legal demais estar com você junto, aqui. Hein? Show de bola. Esse cara sabe tudo, é ele que vai explicar. A live é dele hoje. É o Fernando. Responsabilidade. O Fernando ele é o head da mesa de alta renda. A gente trouxe ele aqui para falar de fundo de investimento imobiliário, junto com o Navarro. A gente vai explicar um pouquinho hoje as características desse investimento, se ele é para você, como é que você faz para começar a investir nele, o que você tem que olhar, o que é mais importante, e acho que você pode contribuir bastante com isso, né? Posso. Eu tenho uma visão aí na parte operacional também, né, de mercado, execução de ordem também, porque tem muita gente que tem uma preocupação com liquidez no mercado imobiliário, então acho que posso contribuir alguma coisa com vocês aí. Vamos lá. Legal. E assim, só antes de começar a gente falar aqui, eu queria convidar todos, como sempre, a se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre que a gente tiver conteúdo, produto novo, vídeos com a Nath, vídeos com o Dinheirama, vídeos aqui da Modal Mais, você recebe as notificações. Então não deixe de se inscrever lá no canal e curtir todos os vídeos, né? Opa, deixar seu comentário pra gente, se está gostando, o que a gente pode melhorar. Mandar, claro, sua pergunta, sua sugestão, a gente está ao vivo e a ideia é essa, né, Vini? Bater um papo, responder o que a gente puder aqui ao vivo e, claro, aquilo que a gente não conseguir responder ao vivo, que entrar depois, a gente vai fazer também mais programas, mais lives falando de outros assuntos também. Exatamente. Hoje, assim, não esqueça de deixar seus comentários aqui lá no chat, manda as dúvidas que os caras vão responder tudo aqui pra gente hoje, não vão não? Opa, vamos tentar. É que tem que responder, né? A gente só tem uma hora, mas a gente vai fazer o máximo para responder quase tudo. Vamos lá. Vamos começar pelo início. Eu pergunto para vocês dois aí que já tem uma experiência no mercado. Primeiro eu pergunto para o Navarro, dá um conceito para a gente, uma base do que é o fundo de investimento imobiliário. Legal, Vini. Olha, fundo de investimento imobiliário é bacana porque funciona praticamente como um fundo que as pessoas já conhecem, né? Basicamente, o que é um fundo? Você reúne uma série de investidores cotizando os valores que eles estão colocando naquele fundo, quer dizer, juntam o patrimônio daqueles investidores. Como que se separa o que é de cada um? Através das cotas. Por isso existe essa palavra chamada cota, que é uma coisa comum que eles vão ver nos fundos de investimento imobiliário e também nos fundos tradicionais. Certo. Você junta o dinheiro desses investidores. Qual é a diferença no caso do fundo de investimento imobiliário? Que o propósito do patrimônio todo colocado sobre essa gestão no fundo de investimento imobiliário, ela tem que estar associada, obviamente, ao mercado imobiliário. Então, em vez do investidor que está assistindo a gente pegar o seu dinheiro, sei lá, ter que ter 100 mil, 200 mil, 300 mil reais para investir em um imóvel, ele pode, com um valor muito menor, investir e diversificar em vários imóveis, se ele escolher um fundo de investimento imobiliário adequado ao seu perfil de risco. Então, de maneira geral, um FI é um fundo cotizado, então vários investidores estão colocando o seu patrimônio para juntos investirem em vários imóveis sob uma gestão profissionalizada. Então ele não está comprando o imóvel, ele administrar a locação, ele administrar, enfim, o dia a dia daquele imóvel. Tem uma equipe profissional que faz isso a partir de um valor, que a gente vai explicar isso aos poucos, não se preocupem, com um valor de investimento inicial bem mais baixo do que um investimento em imóvel tradicional. Então acho que uma primeira visão bem resumida, eu acho que seria isso. Legal, um resumo aí, monta. O Navarro disse tudo, né? Eu acho que para complementar, no Brasil a gente tem a cultura de investimento em imóvel, né? Isso vem lá de trás dos portugueses E português até hoje investe muito em imóvel. Até hoje investe em imóvel. Meu sogro é português. E a gente tem que lembrar que a nossa, vamos dizer, a nossa economia não ajudava também a investir em muitas outras coisas. A gente tinha uma inflação maluca que a gente tinha que investir em coisa palpável, né, Fernando? A inflação não é da minha época, mas assim, falam que... Olha lá, começou a brincadeira. Mas é verdade, e a gente tem essa cultura de investimento imóvel, até que eu venho de família de portugueses e assim, ou era poupança ou era imóvel, e 90% das aplicações como referência era isso. Então vem um modelo aí que é mais moderno, onde você tem pouca burocracia, você consegue de fácil acesso na bolsa, consegue negociar, tem liquidez, a gente vai falar sobre as características daqui a pouco. E você está investindo em alguns imóveis de uma maneira acessível, com valores baixos e com uma administração profissional. Você não está fazendo compra de um imóvel onde você não sabe onde você está comprando ou correndo um risco aí de uma vacância, sendo que tem algum profissional ali por trás que está trabalhando. E tem uma outra coisa que eu acho legal, Vini e Fernandão, que assim, você
a gente está falando de pouco valor, a gente vai explicar isso, pouco dinheiro, né? As pessoas vão entender por que a gente está falando isso. Porque em relação ao imóvel tradicional, quando a gente fala de ter o dinheiro para comprar um imóvel, a gente sabe que hoje nada custa menos do que, sei lá, 200, 300 mil reais para você comprar alguma coisa, qualquer coisa. Básica, uns 250 mil. Então, assim, você ter todo esse patrimônio e colocar em um investimento, quer dizer, você pode diversificar esse valor em muitas aplicações interessantes, incluindo imóveis. Então, eu acho que para quem vai começar e tem essa ideia de que imóvel é uma coisa interessante, o fundo de investimento imobiliário é muito bom, porque você diversifica imóveis e você ainda consegue investir em outras alternativas de investimento para compor uma carteira. Então, por isso eu acho que é bem interessante. Eu acho que assim, a gente, durante essa live, a gente vai abordar um pouco, assim, na verdade bastante, sobre as vantagens de você investir no fundo de investimento imobiliário ao invés de um imóvel. Lembrando que você tem o seu imóvel, o seu primeiro imóvel, geralmente isso não é investimento, é sua residência, né? Pessoal que compra um imóvel adicional, ou que compra para alugar, ou compra imóveis comerciais, eu acho que essa é uma grande vantagem. E eu acho que assim, a gente pode começar a explicar um pouquinho aqui a diferença. Porque como o Navarro falou, ou também o Montanari falou, o fundo de investimento imobiliário é como se fosse uma sacolona. O pessoal vai lá, coloca dinheiro e aquele dinheiro é utilizado para investir em empreendimentos, como um shopping, como um prédio que esse que a gente está aqui. Agências bancárias, por exemplo, então tem uma série de fundos de investimento imobiliário que investe em uma série de empreendimentos imobiliários. Então isso é conhecido como o fundo de tijolo, que é assim, você vai colocar o dinheiro e vai ser aplicado num empreendimento físico. Explica um pouquinho melhor aí pra gente, senhores. Não, é isso aí, você resumiu perfeitamente. O fundo de tijolo, basicamente o produto final, digamos, são imóveis de verdade, né? Vamos usar essa analogia para ficar fácil de entender porque a gente fala fundo de tijolo. O produto final do patrimônio dos cotistas naquele fundo está realmente em imóveis que existem, quer dizer, imóveis físicos que estão sob gestão daquele profissional, daquela administradora naquele caso. O fundo de papel, na verdade, ele tem os recebíveis, tem LCI, enfim, exatamente. Então, eles estão dentro do mercado imobiliário, mas eles não necessariamente representam um imóvel físico, por exemplo, como um shopping center ou uma agência bancária. Acho que é uma maneira fácil da gente entender, né, Fernandão? E também tem os fundos de fundos imobiliários, também, que é mais uma modalidade. Que ele compra cotas de outros fundos. Ele compra cotas de outros fundos. O BTG Pactual, por exemplo, tem um exemplo bom disso. Que ele diversifica diversos fundos no mercado, ele vai comprando essas cotinhas e você vai fazendo parte desses fundos, que é também uma estratégia interessante. Tá. Mas o fundo de investimento imobiliário, como ele disse, ele pode investir em uma CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, pode investir numa LCI, ou ele pode investir em outros fundos de investimento imobiliário quando ele é um fundo de papel. Exatamente. Aí a gente tem essa diferença dos dois tipos de fundo, o fundo que é de tijolo e o fundo que é de papel. Como é que o investidor analisa esses dois tipos de fundo? Como é que ele sabe do que é cada fundo? Eu acho que, não sei se o Fernandão, enfim, tem a mesma opinião que eu, mas eu acho que não dá pra gente dizer necessariamente que um é melhor ou pior que o outro. Tem um pouco da característica do investidor, eu acho, nessa escolha também, principalmente por aquilo que a gente estava falando. Tem gente que, quando vai investir e pensa num imóvel, gosta de ter essa ideia de que existe um imóvel e que ele está investindo, por exemplo, sendo sócio de um shopping center ou de uma rede de agências ou de, enfim, coisas que são, que estão ali de tijolo e tal, que ele sabe que ele vai passar, por exemplo, na frente e falar, eu invisto num fundo de investimento imobiliário que é dono desse prédio aqui. Quer dizer, eu acho que para algumas pessoas isso tem sentido. E aí, claro, a característica de rentabilidade também muda um pouquinho, a gente vai explicar isso aos poucos. Mas eu não acho que exista um melhor do que o outro. Eu acho que tem essa característica do investidor que a gente tem que respeitar. Eu costumo dizer que para aquele investidor que vai começar a fazer seus primeiros investimentos, o fundo de tijolo ele é o mais parecido com o investimento em imóvel tradicional, então ele vai estar mais acostumado a entender o que está acontecendo ali, porque ele vai ver assim, tem não sei quantas lojas no shopping, o meu yield, o meu retorno mensal nesse fundo é de tanto, e ia ficar fácil dele pensar que se eu fosse dono do shopping eu estaria alugando as lojas, e aí está me gerando um retorno mais didático, exatamente, ele é mais fácil, né, Fernando? E outra coisa, né, quando é um fundo de shopping, o cara não ganha só com o aluguel das lojas. O estacionamento, por exemplo, é uma grande fonte de receita de hoje em dia dos shoppings. Então o cara tem que analisar isso como um todo, né? Fundo de shopping entender o que está dentro do... Você deu um outro gancho, Vini. A gente vai falar disso na hora apropriada, só vou fazer um parênteses, assim, entender o que compõe o fundo. Essa é uma outra coisa interessante, quer dizer, o que está dentro do fundo. É o shopping, são as lojas do shopping, tem um prédio comercial junto. No caso de outros fundos, o que é? É um prédio inteiro, são algumas salas comerciais, enfim. E aí existe a famosa lâmina, né, o documento que é uma coisa que às vezes assim, o investidor, o Montanari, ele trabalha no mercado há muito tempo, às vezes o investidor tem um pouco de dificuldade para ler as lâminas, né? O conteúdo às vezes não é didático. Não é didático. Não é didático.
Por exemplo, você entra no site de algum fundo imobiliário, você tem que entrar na lâmina, e na lâmina tem diversas informações com quais são os empreendimentos que aquele fundo está investindo, qual que é a laje, assim por diante, mas não está na linguagem de pessoa física. Existe algumas pessoas que estão vendo essa oportunidade, estão criando alguns sites, eu quero dar o crédito para o Clube FI, que é onde eu peguei muita informação hoje, que tem alguma coisa didática, você faz lá o cadastro simples e consegue ter acesso a contratos Dá para comparar a liquidez. Comparar a liquidez, você consegue ver dentro do fundo imobiliário quais são os prédios, os empreendimentos que fazem parte desse fundo imobiliário, qual que é a carência do vencimento de cada contrato, então você consegue ver, ó, esse fundo imobiliário tem somente um cliente, por exemplo, que tem um caso da Lojas Marisa, que é um fundo imobiliário que tem todas as Lojas Marisa como um imóvel de alocação. Aí você começa a ver que existe um risco ali concentrado nas Lojas Marisa, então você tem que começar a olhar até o balanço das Lojas Marisa para ver se existe algum default ou algum caso nesse sentido deles deixarem de pagar o aluguel para você deixar de ganhar o rendimento. Então você tem que olhar isso, tem que ver realmente se... Ou não, ou você está entrando num fundo imobiliário onde tem diversas lajes na Faria Lima em São Paulo, outro no Shopping Cidade Jardim, então é bem diluído o risco, tem uns contratos longos, quebra de contrato tem uma multa que é uma multa que consegue manter o rendimento do fundo durante um tempo. Então tudo isso você precisa fazer uma análise. Obviamente que existem alguns analistas que já te dão isso pronto e já corta o analista caminho. Geralmente alguns analistas te dão indicações. Te dão indicações falando, ó, minha carteira sugerida são esses 5 fundos imobiliários e te explica por quê. Risco diluído e assim por diante. Que eu acho que faz mais sentido porque a pessoa física não tem tempo para ficar analisando lâmina por lâmina, olhando fundo por fundo. Então eu acho que tem que ir para esse caminho, pegar pessoas que não dá para bater um martelo aqui, a gente chegou a uma conclusão que o fundo de tijolo é melhor do que o fundo de papel. Não, com certeza tem que olhar o que tem dentro sem e aí dúvida. para depois você fazer uma aquisição. Vamos falar um pouquinho aqui pro pessoal como que o cara compra isso, como é que é a negociação, onde é que ele olha, é pelo home broker, como é que isso, funciona? é pelo home broker, né, Fernandão? Legal que assim, é como um ativo negociado em bolsa padrão, quer dizer, para quem já está habituado a ouvir aqui na Modal Mais a gente falando sobre negociação de ativos através do home broker, vai comprar por ali. Quer dizer, então ele vai ver, tem um código, os fundos têm um código, assim como as ações têm um código, e aí ele vai comprar e vender por ali, e aí entra outra característica interessante do fundo de investimento imobiliário, que ele pode ganhar com a valorização ou não da cota. Quer dizer, então a gente está falando de um produto de renda variável, importante tem muita gente que fala, é renda variável, mas também é renda fixa, porque você tem o ganho mensal, é mais ou menos isso, né? Mas assim, é um ativo de renda variável porque ele está sendo negociado através do home broker, na Bolsa de Valores. Então você pode ganhar com a variação da cota ou ela pode sofrer desvalorização, a gente vai falar um pouco disso também. E você tem o ganho é como se fosse o aluguel que você está recebendo, que você vai receber. Se você parar para pensar, é muito parecido com uma casa realmente. Quando você compra uma casa, todos nós aqui já compramos casa em algum momento. Você compra uma casa, se construir um metrô do lado da sua casa, a casa vai se valorizar. Se construir um shopping do lado da sua casa, ela pode se valorizar. Então, a cota do fundo de investimento imobiliário, ela pode sofrer valorização e desvalorização de acordo com o que vai acontecendo. Se for um fundo de shopping, por exemplo, e aquele shopping constrói um metrô do lado do shopping, a cota provavelmente vai se valorizar. E o rendimento que ele recebe é comparado muito com o aluguel. Então, você tem duas possibilidades de ganho. Uma da valorização e a outra do recebimento dos rendimentos. Perfeito. Eu acho que vale ressaltar muito aí, ó, a gente entrando um pouquinho de bate-papo aqui de desconto de mercado. Cara, hoje, eu vou contar um exemplo meu aqui, um caso meu. Eu tô vendendo meu apartamento, resolvi mudar e eu não vou comprar uma outra casa. Eu vou pegar o dinheiro e vou aplicar. Porque assim, eu ia colocar o apartamento para alugar. Eu estava dando uma olhada na taxa média de aluguel da 0,3% a 0,5% ao mês. Residencial é bem baixo agora. Então dá muito baixo. Se eu pegar esse dinheiro e vender o apartamento e aplicar o dinheiro do imóvel, eu estou conseguindo investimentos muito melhores do que o imóvel em si. Vai falar, mas o imóvel pode se valorizar. É uma coisa que você tem que olhar realmente. Realmente, seu imóvel pode se valorizar. Aí você tem que colocar na balança pesos e medidas. Fundo de investimento imobiliário é uma parte que eu pretendo colocar desse dinheiro que eu vou vender o imóvel. Por quê? Como o Montanari falou, existem ótimos investimentos pagando o quê? 1% ao mês. Existe. E tem cotas que estão, eu até achei algumas, 0,80 ao mês, 0,90, e a gente vai falar sobre isso, a característica que é isento de imposto de renda desses rendimentos, você recebe isso líquido. Você falou do seu exemplo, eu posso falar até do meu também.
Eu não comprei imóvel, a minha estratégia foi realmente pegar o valor que eu queria comprar um imóvel, colocar num fundo imobiliário e o rendimento eu pago o aluguel. Então você está falando com um produto de causa própria. Exatamente, eu fiz exatamente isso. Ao invés de eu comprar um imóvel, na verdade eu investi até menos do que onde eu moro hoje, seria muito mais, eu teria que desembolsar muito mais caixa. Eu consegui pagar um aluguel que deve ser em torno de 0,30 do valor do imóvel, pelo que eu conheço da região e assim por diante, 0,30 ao mês. E eu consegui aplicar bem menos, com rendimento eu pago o aluguel, que na verdade, essa é a grande vantagem, eu acho. Ao invés de eu gastar esse dinheiro, eu vou lá e reaplico no fundo imobiliário, eu compro mais cotas todo mês, então quando eu recebo o rendimento, eu vou lá e reaplico e eu vou aumentando o número de cotas que eu tenho. Estou diversificando. Eu tenho 3 tipos, eu tenho um maior é de tijolo, e os outros 2 são de crédito. Então tem um de CRI, eu tenho um do fundo sobre fundos. Legal. Que também que dá uma diluída boa. Então ao invés de comprar imóvel, por que eu investi num fundo imobiliário? Porque eu não quero ficar fora, se caso der um boom no mercado imobiliário, eu estou no mercado, porque eu vou ganhar em cima das cotas, que elas vão se valorizar. E se o mercado não der esse boom, eu estou recebendo todo mês aquele rendimento, que seria o aluguel, e eu repasso para o meu aluguel. Só que eu, por organização própria, ao invés de pegar esse dinheiro e repassando para o aluguel, eu estou reaplicando esse dinheiro. Legal. Eu acho que der uma dor de barriga e não puder reaplicar, eu pago no aluguel. O interessante do exemplo do Fernandão, Vini, é que assim, na conta que ele fez, se fosse para ele ter o imóvel próprio dele hoje, ele talvez não tivesse, até hoje, não tivesse o dinheiro para ter o imóvel onde ele mora hoje. Quer dizer, hoje ele consegue pagar o aluguel, reinvestir, então ele aumenta patrimônio. Do ponto de vista financeiro é interessante porque ele paga sobra e ele continua investindo, então ele tem patrimônio líquido, vamos chamar assim, ele não está imobilizado e tendo que pagar ainda, quer dizer, ele já tem patrimônio líquido e ao mesmo tempo ele está diversificado em imóveis e pode investir em outras coisas. Acho que esse é o mais interessante. Tem liquidez. Se aparecer um imóvel, em algum momento, uma oportunidade única que está com um pênalti de 40%, eu vou lá e compro esse imóvel para ter liquidez. Vou lá, vendo na bolsa todas as minhas cotas, eu acho que me capitalizo e vendo. Porque quando você compra uma casa, você não tem liquidez. Casa não tem liquidez, é baixíssima. Se você precisar, você tem uma casa que vale lá 200 mil reais. Se você precisar de quanto vale e quanto alguém vai pagar por ela, né? Para ver quanto tempo você vai demorar pra de 50 mil, você não consegue vender o banheiro, você não consegue vender a sala, você não tem que vender o imóvel inteiro. Já no fundo de investimento imobiliário, quando você compra pedacinhos, você consegue vender uma parte dele. Então acho que essa é uma grande vantagem, que foi o que o Montanari falou, a liquidez. A gente vai fazer outras lives, quem quiser deixa aí os comentários, falando um pouquinho sobre financiar ou comprar um imóvel, fazer conta realmente de taxas, é uma outra questão, porque tem gente que também tem que comprar, financiar ou alugar, financiar... Não tem certo e errado, né, Vini? A gente vai fazer uma outra live para isso. A gente está para falar do interessante investimento em fundo de investimento imobiliário, mas sem julgamento aí, certo e errado, a gente não está aqui para isso. Até porque não tem também só coisas boas, também tem coisas ruins, como por exemplo, essa facilidade de liquidez no momento de crise no mercado, a primeira coisa que as pessoas fazem é vender alguma coisa para fazer caixa. E pode acontecer no mercado imobiliário de as cotas realmente se desvalorizarem, como aconteceu na crise e assim por diante. A gente teve isso. Tiveram diversas ótimas oportunidades no mercado imobiliário por conta disso. Então, assim, não é também só gain. Às vezes tem alguns loss. Um pouco o gancho do que você está falando, por isso até o motivo do tema da live é o momento de fundo de investimento imobiliário. Por quê? Quando acontece uma queda da taxa de juros, da taxa básica de juros, a Selic, os fundos imobiliários tendem a se valorizar. Isso vem acontecendo consecutivamente porque a gente vem cortando taxa Selic consecutivamente. Explica um pouquinho vocês dois pra gente por que quando a taxa de juros cai, a cota do fundo valoriza e por que tem tanta gente entrando nesse investimento agora? Basicamente, Vini, o que acontece, e a gente pode usar os exemplos de países desenvolvidos para mostrar essa dinâmica, é que assim, sempre que você tem juro, o investimento mais simples em juros, ele cai, quer dizer, você tem a facilidade de ganhar juros, ela vai diminuindo e a taxa que paga, ela vai diminuindo, você tem outras alternativas de investimento que precisam preencher o apetite de risco do investidor e, obviamente, aquele lugar onde ele vai conseguir mais rentabilidade. Ou seja, está caindo a taxa básica de juros, que é o mínimo que você pode receber, você tem que procurar outra coisa. Exatamente, comprar risco. Então a gente vê, por exemplo, o mercado de ações, ele passa a ser procurado, os imóveis passam a ser procurados, por quê? Porque eles têm garantia real, ele tem um imóvel por trás, ou ele tem uma operação de lastro por trás, então ele é interessante para o investidor nesse sentido, e se é um imóvel interessante, ou se é um grupo de imóveis interessantes, ele obviamente vai dar um retorno potencial maior, e aí o investidor vai olhar e é sempre aquela coisa fria, ele está olhando para a Selic caindo, um investimento que paga aquela taxa ali
ali, mas com bastante segurança, mas que é só aquilo ali com a tendência de cair, e ele tem um potencial de ver o mercado imobiliário voltando a reagir com investimentos que antes estavam travados, e ele quer entrar e comprar aquele risco para ver se ele ganha mais. Então, é bem assim, a dinâmica ela é relativamente simples. Eu acho que a gente percebe isso na prática. Demanda, exatamente, quando a gente está olhando para o mercado. Eu acho que tem uma outra coisa também, que é o seguinte, os imóveis, os aluguéis, geralmente ele é fechado numa taxa fixa quando você vai contratar. Você vai lá contratar um aluguel, o cara fala, vou te cobrar R$1.000 de aluguel por mês. E esse aluguel ele é corrigido pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Fernando, isso tem nos fundos também. A gente tem alguns fundos que a gente consegue saber, inclusive, que algumas taxas são travadas e você já consegue saber quanto você vai ganhar. Você sabe quanto você vai ganhar durante um período X, porque os contratos dos inquilinos vão durando, a duration dos contratos, você consegue já projetar o quanto duration você vai... a duração. A duração. Não, porque... Fazia tempo que eu não fazia live. Então... Fazia live. Ao vivo, live. Só fala inglês aqui, só tem americano. Foi difícil. Acabei de chegar nos Estados Unidos. Sacanagem. Então existe alguns contratos que já são fixos e você sabe quanto que você vai receber nesse rendimento. Então você consegue projetar mais ou menos o quanto que vai ser esse rendimento, até por conta disso, a liquidez e a valorização das cotas no mercado... Isso vai influenciar nesse sentido também, né? Exatamente. É o que acontece muito no caso, por exemplo, de um tesouro direto que ele é IPCA+, né, que é o caso da NTNB. Quando a taxa de juros cai, o título ele valoriza. É um exemplo que acontece também nas cotas de fundo de investimento imobiliário, porque você está travado numa taxa de aluguel mais o IGPM, que é a atualização. Então, quando a taxa Selic cai, as cotas tendem a se valorizar. Esse é um dos motivos. Estou certo ou enganado? É isso aí. Cara, e é muito gostoso, até complementando um pouco. Você começa a criar gosto pelo negócio, começa a estudar mais sobre isso, aí você começa a acompanhar um pouco do índice de Fala um pouquinho imóvel. Disso, do índice. Como é que a gente tem na bolsa hoje tem um índice que é o IFIX, né? Que você consegue acompanhar 72 ativos mais líquidos na bolsa, é uma média ponderada de 72 fundos imobiliários, onde representa 60% da liquidez do mercado. Então você consegue acompanhar se esse grupo de ativos está subindo ou caindo. É como se fosse o Ibovespa hoje para fundo imobiliário. Se eu comparar o IFIX com a valorização dos imóveis, uma média em São Paulo, o IFIX está com uma valorização maior, né? Está com uma valorização maior. Então, o imóvel está em torno de 6% e o IFIX está em torno de 9%. Então a tendência é que continue subindo. Isso muito por conta da redução da taxa de juros, a expectativa da taxa de juros que vem a cair. E aí as pessoas estão começando a migrar, comprar risco, como a gente acabou de falar. Então está sendo realmente uma excelente oportunidade. Eu gosto bastante. Sempre quando eu posso, estou comprando algumas cotinhas. Às vezes, esses dias eu fui jantar com a minha namorada. Eu falei, nossa, você acabou de jantar 2 lajes na Faria Lima, meu. O Montanaro é muito magnata. Então, vai na mãe aí, vamos pegar leve no jantar aí. Senhores, falem um pouquinho para mim. Ela está assistindo certeza. Com certeza que ela está assistindo. Beijo, mano. Falem um pouquinho para mim de tributação. Tributação. Bom, os rendimentos, que são os aluguéis, que você recebe lá mensalmente, eles são isentos. Tem um incentivo para você aplicar nesses fundos. Isso eu acho demais. Isso é demais. Isso é um negócio que vale muito a pena. Aí, na largada, você já sai ganhando de qualquer imóvel que você venha imobilizar. Imagina, olha o cenário que a gente tem. A gente tem um imóvel que você compra, um risco único, você coloca lá R$400 mil nesse imóvel, você vai ganhar um aluguel, você corre o risco de ter um inquilino que não paga em dia, que vai depreciar seu imóvel, ou você compra 400 mil... Ou de não alugar também, né? Ou não alugar a vacância. Ou você comprar R$400 mil num fundo imobiliário que tem um... Parou? Segura. Pode falar. Pode continuar. Que tem uma pessoa por trás, que é um administrador que conhece do negócio, que só vive disso. Realmente ele vai fazer boas escolhas e os contratos são muito bem feitos no caso dos inquilinos. Você não corre tanto risco de depreciação do imóvel e ainda todos os rendimentos que você está recebendo são isentos de imposto de renda. Fora isso, a gente tem a valorização da cota, né? Se caso existir a valorização da cota, ou seja, você comprou uma cota no mercado, hoje de ações, a R$100, daqui 2 semanas você vende a R$120, você ganhou R$20 por ação. Esses R$20 por ação você vai ter que pagar 20%. O imposto de renda de 20%. Então é o único caso que você paga imposto de renda em cima do ganho de capital e não sobre os rendimentos. Isso também traz um grande incentivo. Se você comparar com imóveis, né, o imóvel se você pega um imóvel e você aluga seu imóvel, o rendimento... Se você for fazer direitinho, você vai fazer um contrato e vai declarar no imposto de renda. Se eu fazer direitinho, você vai declarar... Essa é a regra. Vamos partir do pressuposto que está todo mundo... Exatamente. Então é uma renda sujeita à tributação, sim. Se o aluguel for menor do que R$1.500. Sim. Maior do que R$1.500. Então o cara vai ser tributado. E o cara, na hora que ele vender o imóvel, ele vai ter uma tributação. Tem ganho de capital tem algumas também, regras, mas se eu não me engano, a tributação de venda de imóvel é 15%. Não, se você vender em usar o
dinheiro para comprar outro imóvel em 180 dias, aí você não paga imposto. Caso contrário, você paga. Isso. Paga imposto de renda. Então, assim, isso num imóvel, né? Não no caso do fundo imobiliário. Tem que pesar na balança. Realmente, eu acho que o Montanari levantou pontos muito fortes aqui. Vini, assim, eu acho que o grande ponto do fundo de investimento imobiliário é o pequeno investidor, principalmente, ter acesso ao mercado imobiliário com uma quantia pequena e ele conseguir diversificar e participar do mercado imobiliário. Aquela pessoa que quer entrar no mercado imobiliário e que fica pensando que tem que juntar esses 200, 300, 400 mil reais para comprar um imóvel, para começar a viver e criar patrimônio, para gerar renda para ele, tendo um imóvel, como é uma coisa comum que a gente vê hoje, principalmente em famílias mais tradicionais, que tem um monte de imóveis que geram renda para a família, ele consegue fazer isso com menos dinheiro. Então, assim, eu não consigo imaginar por que alguém não investiria em fundo de investimento imobiliário, mesmo que, no final das contas, tenha um sonho de comprar um imóvel. Quer dizer, ele já consegue participar do mercado imobiliário desde já com valores menores. Nem que daqui a pouco ele vá lá, venda todas as cotas, sei lá, junte e compre o imóvel que ele quer dos sonhos daqui a pouco. O que você acha? Eu sei que é uma opinião particular, mas você acha que é mais um investimento para composição de carteira para fazer um balanceamento ou dá para entrar forte nisso? Eu acho que dá para entrar, se a pessoa tiver o perfil, gostar de imóveis e tal, dá para entrar forte. Eu acho que é o tipo de produto que dá para você concentrar, não vejo nenhum problema nisso, mas eu acho que ele funciona muito bem para compor porque você diversifica demais o risco. Como o Fernandão falou, ele tem 3 opções hoje na carteira dele. Ele tem uma que é de tijolo, ele tem uma que é de papel, quer dizer, está lastrado em algumas operações de instituições financeiras, quer dizer, então tem outros riscos, mas dentro também tem outros riscos, mas tem outras vantagens interessantes também, quer dizer, ele tem uma instituição por trás, com patrimônio, etc., que vai garantir ou não aquele lastro daquele investimento que ele tem no fundo de investimento imobiliário, e ele tem outro que investe em outros fundos, quer dizer, então ele consegue ter alguma coisa de tijolo, ele consegue ter alguma coisa lastreada numa instituição financeira, e ele tem outro gestor olhando para os melhores fundos, quer dizer, imagina o quanto de diversificação ele tem no mercado imobiliário, com um patrimônio pequeno, né, Fernando? Quer dizer, relativamente pequeno se você fosse comparar com o valor para ter um imóvel, 2 imóveis. Então, assim, eu acho muito interessante essa possibilidade que o FI dá. Eu já estendo a pergunta para o Montanari e falo assim, você acha que para qual perfil ele é? Para o mais moderado, o arrojado, o conservador? Eu acho que ele vai para o moderado, porque o conservador, ele não, pelo que eu entendo, ele não quer comprar risco algum, né? Ele quer realmente uma renda fixa ali com baixíssimo risco. E como existe essa possibilidade de queda das cotas por conta de algum movimento de mercado... A gente está falando de renda variável, né? Aí a gente está comprando um risco de renda variável. Então eu entendo que é para um investidor mais... Conservador. Moderado. Legal. Vamos linkar aqui agora o pessoal, que eu acho que a gente deixa sempre os 15 minutinhos aí no final para a gente bater um papo. Hoje o papo está bem legal aqui. Vamos lá. Você elenca para mim as vantagens do FII e você as desvantagens que podem acontecer. A vantagem a gente já falou praticamente todas elas. Você investe com pouco dinheiro, tem isenção de imposto de renda, você diversifica, dilui risco bastante, participa de uma opção de investimento que tende a se valorizar bastante, principalmente em cenários de juros mais baixos. Então acho que assim, até agora a gente falou realmente muito mais as vantagens e de novo, eu insisto nesse ponto. Eu acho que para todo investidor, um pouco de investimento em fundo de investimento imobiliário faz sentido, ainda que a gente esteja defendendo que é mais para o moderado, mas eu acho que faz sentido para todo tipo de investidor, já que a nossa taxa de juros deve ficar, a gente tem essa expectativa, inclusive estava lendo um pouco... Uma reunião agora, dia 25, né? Dia 25 de semana. Assim, o patamar de juros, inclusive com a eleição no ano que vem, todas as casas estão trabalhando praticamente com juros caindo. Então, a gente vai ter que se acostumar a buscar um pouquinho mais de risco também em outras alternativas. Então, acho que é por aí. Desvantagens, né? Sobrou pra tu. Logo pra ele que é o que mais investe. Cara otimista, mas é bom ele como um investidor. Ele sabe bem do risco, acho que é legal. Ele está investindo. Eu acho que a liquidez é um risco, porque pode existir algum ativo que num certo momento, quando você tem uma liquidez e vai acabando diminuindo a liquidez por conta de algum movimento do imóvel, alguma coisa que venha acontecer. Obviamente, ele não é, por ser um fundo, não é garantido pelo FGC, então é bom a gente antecipar isso. Se alguém tiver essa dúvida, o FGC entra em outros casos. A vacância, existe esse risco de vacância, por mais que tenha um administrador que só trabalhe com isso e saiba e tente fazer as melhores escolhas, existe realmente um momento que ele pode ter uma vacância. A cota pode desvalorizar, né? A gente está falando de renda variável, exatamente. né? Exatamente. Imagine se, por exemplo, numa crise, normalmente o que você vende? Você vende um imóvel que você tem na praia, você vende um imóvel que um segundo ou outro imóvel, o último imóvel que você vai vender é o que você mora, mas normalmente você vai fritando os imóveis que você tem ali que não geram renda, assim por diante.
E no mercado imobiliário, nossa estrutura que a gente tem hoje de mercado de ações, é uma fuga que tem ali com uma liquidez rápida. Então pode existir realmente uma queda das cotas por conta disso. Como também no mercado de ações. Então a primeira oportunidade que tem de liquidez, porque muitos investem em fundos de liquidez de D30, D60, D90. Ele fala, pô, eu preciso de dinheiro ontem. Onde eu tenho dinheiro ontem? É no mercado de fundo imobiliário, é no mercado de ações, é no tesouro direto e assim por diante. Tem uma observação interessante também, Vini, que é para as pessoas pensarem. Muitas vezes eu converso com alguns investidores e eu descubro que o cara muitas vezes está investindo, por exemplo, num fundo multimercado, que tem um perfil de risco que às vezes ele nem conhecia tão bem, aí a gente vai ler a lâmina, vai estudar um pouco, e aí eu falo de fundo de investimento imobiliário, a pessoa fala, mas isso é muito arriscado, porque eu vou, sei lá, vou estar negociando direto em bolsa, eu vou estar falando de imóveis que eu não conheço e tal, e aí quando a gente cruza as informações, ele está investindo num fundo muitas vezes multimercado, tem muito mais risco inerente do que um fundo de investimento imobiliário com os ativos que a gente está olhando dentro daquele fundo de tijolo que seja, que a gente está usando para comparar. Então assim, acho que tem que entender a dinâmica, entender o que é um fundo de investimento imobiliário de forma bem clara, para muitas vezes saber também qual é o risco envolvido, porque às vezes a gente superestima ou subestima. Isso acontece com todos os investimentos, mas eu dei esse exemplo porque isso é muito comum. Perfeito. A pessoa acha que o fundo que ela está é menos arriscado do que um fundo de investimento imobiliário. Inclusive, assim, eu acho que para você escolher o bom FII, você tem que dar uma olhada na rentabilidade, quanto que essa cota se valorizou durante o tempo, no que ele está investindo, como foi o histórico de pagamento dos aluguéis, né, dos rendimentos, no caso se for um fundo de papel, e você olhar também quem é aquele gestor. Existem sites, você falou aí do FII. O Clube FII. O site do Tesner também. Eu vou colocar alguns links aqui na descrição legal, após acabar a live, para quem estiver assistindo depois, que ajuda bastante você a consultar. Existem analistas que dão indicação. Tá? O que a gente vai fazer agora não é uma indicação de investimento. O que eu pedi para o Montanari trazer aqui para a gente foi alguns fundos de investimento imobiliários que tiveram a melhor valorização dá exemplos, de cota, né, Vini? E tiveram o melhor rendimento, para dar algum exemplo. Está aberto aí para o senhor. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui de valorização de cota, tá? Por exemplo, a gente tem caso aqui, obviamente que assim, é por conta do período que ele tem desde o IPO, mas o Shopping Pátio Higienópolis, que é o FHPH11, que é o shopping aqui. Repete, desculpa. SHPH11. Ele valorizou 800% a cota dele. É um desde shopping, a abertura? Desde a sua abertura, desde o IPO. Então a gente tem aí um fundo que vem valorizando bastante, ele é o proprietário de 25% do shopping de Higienópolis, que é um shopping aqui em São Paulo. E hoje ele não tem um yield tão bom, ou seja, não tem um rendimento tão bom, mas a valorização da cota dele num período foi bem alta. O segundo que mais valorizou foi o FAMB, que é detentor de 100% de imóveis comercial na Rio Branco, no Rio de Janeiro, que também tem uma valorização em torno de 384%. E a gente teve a Centro Textil, que é a CTXT11, que é da Grande Plaza, que na verdade é o antigo Shopping JK aqui em São Paulo, no Itaim, e o Grande Plaza Shopping também, que ele detém 80% do shopping e também teve um rendimento, teve uma valorização interessante da cota. Falando de rendimento... De rendimento recebido mensalmente. Seria o aluguel, vamos Isso, chamar a gente teve o Rio Bravo, de crédito imobiliário, que é um FII que tem as atividades desde 2012. É um fundo de papel, né? Aquelas diferenças que a gente estava falando. Isso aí. O que compõe esse fundo imobiliário? CRIs, letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, então tudo que é referente ao mercado imobiliário, só que de papel. Ele teve um rendimento aí de em torno de 24% nos últimos 12 meses. Então, ele pagou isso de rendimento? Ele pagou isso de rendimento. Pô, pagou muito praticamente bem. 2% ao mês. Quer dizer, a gente não é essa conta porque a gente está falando de juros acumulados, mas só para ter uma ideia simples do que aconteceu. É bem interessante. Com o CDI, a gente está falando do segundo, é o Kinea, que por sinal eu tenho, por coincidência, ou não sei. não tem. O Kinea foi coincidência. O Kinea do Itaú, que teve o objetivo do fundo é resultados através de ativos imobiliários e liquidez através de contratos de CRI, CRA e assim por diante. Também de papel. A gente teve um rendimento aí de 17,19% no ano também. Tem uma excelente liquidez esse fundo, eu acompanho de perto. E teve o Fator Verità, que é um fundo com objetivo em aquisições em recebíveis também de CRI, CRA. Você vê que de laje está fora de recebíveis. Você vê que o que está mantendo são os CRI, CRAs e os de letra de hipotecárias também, que teve um rendimento em torno de 12% no ano. Também o mesmo esquema de papelada, não é Isso não quer dizer nada, tá? Mas assim, é uma referência que nós pegamos aqui, os três que mais valorizados em cotas e os três que mais valorizados em yield. Da próxima vez eu arrumo um tablet para você. Por favor, porque esse daqui é o meu
Vamos lá, gente. Acho que isso é o mais importante agora. Por que a Modal Mais bate tanto nessa tecla e tanto acredita nesse investimento? Aqui, a nossa corretagem para você comprar e vender cota de fundo de investimento imobiliário é a mais barata do mercado. É 99 centavos. Sem dúvida, que você é a que mais compra por 99 incentiva. centavos? Não, é a que mais incentiva o investidor do mercado imobiliário. É isenção de custódia, 99 centavos por ordem. O que é isso, para quem não entende? Se você comprar 1 milhão de cotas do fundo imobiliário, você paga 99 centavos. Isso daí é muito baixo. O que você compra com 99 centavos, Navarro? Nada. Um fundo de investimento imobiliário, claro, você vai ter que ter o dinheiro, mas 99 centavos você está dentro dele. Custódia é zero, você vai pagar a taxa da bolsa, 0,0325, que é a taxa de liquidação e emolumentos. Eu ia brincar que é algum tempo atrás a gente comprava ações da OGX, coisas desse tipo, mas enfim, essa piada ficou velha já. É do nosso tempo essa. Essa já foi. É o seguinte, esse foi o nosso conteúdo aqui, passando um pouquinho de fundo de investimento imobiliário. Senhores, eu vou aqui, cara, nem olhei o chat aqui, me desculpa pessoal, como a gente estava batendo papo, estava seguindo a pauta aqui para conversar com vocês. Na verdade é que a gente empolgou. A gente empolgou, gostei bastante do papo, obrigado por vocês terem vindo. Eu vou agora fazer um levantamento aqui do que tem das perguntas, tá? Então, se alguma consideração final? Não, acho que assim, as vantagens e desvantagens estão bem claras, né? Eu acho que quem quiser, no site do Modal tem lá o fundo imobiliário e você consegue ter algumas informações lá que pode contribuir bastante. Vou passar meu e-mail, depois a gente pode passar o e-mail também para quem tiver mais dúvidas. Mas acho que a gente vai conseguir tirar a maioria das dúvidas por aqui. Eu tenho algumas perguntas assim, até pedir pro Montanari explicar. O pessoal está perguntando de fundos em específicos, por exemplo, o FIGS11, o RBRD11. O Montanari está aqui, a gente não é história de olhar, analista, né? Não posso nem falar sobre acho isso. Que cai naquela história da gente olhar enfim, a lâmina do fundo, entender, a gente deu um pouco de subsídio para saber como interpretar isso. E, enfim, eu acho que mais estudar e entender o produto. E aí, lógico, a corretora também tem os seus especialistas para vocês tirarem dúvidas depois. Mas assim, a gente também nem pode recomendar ativos aqui nesse tipo de programa. Mas o mais importante, eu acho, é que a gente conseguiu contextualizar o que é, para quem é, como funciona. E agora, claro, entendendo que é algo que todo mundo pode fazer, Vini, que investimento em imóveis é interessante com valores mais baixos, aí tem Fernandão, um monte de fundos, um monte de Shopping fundos, Cidade Jardim com R$100, entendeu? Bem isso. E aí passar com a família e falar, eu sou sócio, por favor, não faz bagunça aí, porque ou então, a casa é aquela minha. história, quando você sair para comprar, vai lá, né, porque lá você é sócio, então você também vai ajudar, né? Vamos lá. A Carol mandou aqui, os três mandam muito bem. Caroline Guedes, nossa amiga de Opa! trabalho. Hoje expulsamos, a gente falou que a audiência Você falou caiu. Carol, eu falei, legal, a Carol tá elogiando. Aí você falou, Caroline Guedes, pô, aí não vale. Divulgaram o meu nome, já tinha 15 likes antes de começar. Com certeza são familiares, né? Parente, Minha mãe, avisou que namorada, mãe, pai. Vamos lá, Fábio dos Santos Costas. Fábio, um abraço. Fundos de investimento, você analisa a lâmina do fundo e analisa onde o seu dinheiro está sendo alocado. Como investir em um fundo de investimento imobiliário se você não conhece a gestora e o local que ela emprega o dinheiro? É isso que a gente está falando. É Fábio, né? Fábio, obrigado. É isso que a gente está falando. Tem que ir atrás, logicamente, você vai entender quem é a gestora, vai ter um nome da gestora ali, você vai procurar o site dela, você vai abrir, você vai ver quem são os sócios, qual é a história, desde quando ela existe, vai dar um Google no nome dela também, vai ver que tipo de outros investimentos ela já tem, que patrimônio ela tem sob gestão. Quer dizer, a gente não está dizendo, obviamente, que todo mundo é santo e que só tem produto bom, mas a gente está dizendo assim, o conteúdo daquele fundo de investimento imobiliário é algo que muito provavelmente você com seu dinheiro sozinho demoraria muito para conseguir ter ou comprar. Então tem uma equipe de gestores profissionais que está fazendo e administrando aquilo ali. Você vai procurar informações, vai correr atrás para saber, lógico, não tem garantia, a gente falou que não tem fundo garantidor de crédito, mas você vai tentar colher e levantar o máximo de informações sobre eles para saber como que é. A gente, tudo na vida, a gente tem que se dedicar um pouquinho para trabalhar, para cuidar dos filhos, tudo na vida exige dedicação. Para o seu dinheiro também, você tem que fazer... Como precisa, né? Como precisa. Então, assim, você vai ter que realmente ir um pouco mais atrás da informação. Por mais que tenha analistas que te indicam, é legal você lá, me indicaram um fundo de imobiliário do Credit Suisse. Você entra no site deles, tem lá fundos imobiliários. Você olha todos os fundos deles que são listados. Eu vou falar porque eu fiz dessa maneira. Eu peguei os fundos imobiliários que tinham mais liquidez num dia e eu olhei lá e falei, se tem mais liquidez, deve ser porque tem mais procura, eu vi que estava num preço ok. Comecei a entrar no site do Credit, no BTG, fui entrando no site dos bancos que estruturaram
esse fundo imobiliário, e lá tem as lâminas. Clicava na lâmina, não é tão didático para a pessoa física, mas dá para entender. Então você consegue ver quais são os inquilinos, você consegue ver quais são os imóveis que faz parte daquele fundo, consegue ver qual foi o retorno nos últimos 12 meses, qual foi o retorno da cota, comparando com o CDI e tudo mais. Você fala, poxa, interessante, a estratégia é boa, está bem diluído as lajes, não tem tanto risco concentrado, eu vou lá e vou comprar essa cota. Então mais ou menos assim que você vai fazer. Exige um pouco de dedicação, porque realmente é o seu patrimônio. E assim, uma coisa que eu aprendi é nunca gerar patrimônio que te dê prejuízo, que te dê custo. Então, comprar uma casa no campo, aluga uma casa no campo. Então, você vai comprar um fundo imobiliário que vai te dar uma renda e você vai alugar uma vez por mês aquele aquela imóvel. Coisa, né? Aquela brincadeira. Melhor que ter uma casa na praia, ter um amigo que tem, né? Exatamente. Então, um tio, né? São duas alegrias. Uma quando você compra, outra quando você vende. É bem isso. Não, porque você está trocando algo que pode te dar uma renda por algo que está te dando, na verdade, está tirando seu patrimônio. E Fernando, você falou uma coisa que assim, tirando um passivo. Se ele fosse é isso que eu queria falar, não vinha a palavra. Se ele fosse comprar um imóvel e fosse alugar, ele ia ter que ter esse trabalho. Quer dizer, quem é o inquilino, vai ser seguro-fiança, não vai. Enfim, tem um monte de coisa que ele vai ter que administrar se fosse um imóvel tradicional. Não é diferente no fundo de investimento imobiliário. Então, acho que essa daqui é boa para você, cara. Dá para investir... As piores são para mim, né? Eu adoro. Dá para investir olhando os gráficos também? Tem gente que faz day trade de fundo de investimento imobiliário? Tem. Você não pode ficar vendido de um dia para o outro que não tem aluguel de ações. Eu sei que todos sabem que é aluguel de ações, mas sendo bem didático e rápido, você consegue especular numa queda de alguma ação. Você aluga de quem não quer vender essas ações, vende no mercado, recompra mais barato, ganhou dinheiro, recompra mais caro, perdeu dinheiro. Então, esse é outra live. É outra live que a gente vai fazer mais para frente. Mas existe uma forma de você ganhar dinheiro com uma queda de mercado. Você consegue fazer o day trade, no caso no fundo imobiliário, se você tiver ganho a valorização de cota em cima dos 20% lá depois de renda. Não tem alavancagem. Tem liquidez suficiente para fazer day trade? Alguns fundos têm, mas eu não sugiro porque o gap é muito grande. O que é o gap? A diferença de compra para venda é de 50 centavos, 60 centavos. Então, a chance de você ganhar dinheiro... Se for para fazer isso, vai, né, vai tem Petrobras, outros CSN. Você tem mais de 70 papéis na bolsa para fazer isso, não tem por que escolher fundo imobiliário para fazer isso. Eu acho que o propósito do fundo imobiliário realmente é você ser um investidor. Isso aí, Montanari. Certo? Gostou? Vamos lá. Essa daqui é para o pessoal do Dinheirama, tá? Para ficar melhor, só faltava mudar ou disponibilizar uma planilha de FIIs, tá? Um relatório de FIIs que disponibiliza, poderia beber mais dessas informações. Bora fazer uma junto. A gente tem uma parceria com o Dinheirama e disponibiliza muito conteúdo lá e também algumas planilhas, eu tô ajudando aí. Boa, aliás, tem 3 planilhas que a gente estava lá engatilhado para terminar. Eu tenho que te passar algumas planilhas. Pessoal, isso leva algum tempo, tá? A gente tá produzindo bom que a gente material. fala na live, que fica a cobrança, fica na hora. Mas é uma boa ideia a gente produzir esse material. O que você acha, Navarro? Vamos fazer. E a gente está produzindo, inclusive, isso é legal dizer, a gente está produzindo um e-book que a gente vai falar só sobre FIIs. Então isso já está rolando, a gente já está trabalhando nesse material que a gente vai divulgar depois para vocês aqui com exclusividade Dinheirama Modal. O Fernando perguntou, muito interessante essa live, o conteúdo ficará disponível no YouTube? Sim. Assim que acabar a live já você consegue assistir para quem entrou depois. Fica lá tranquilo, vai ficar lá o material. Inclusive com as piadinhas, enfim, a nossa cara. Gente, é muito engraçado, né, demais, com certeza. Eu ia pegar mais pesado. Como humoristas, nós somos ótimos especialistas em investimentos e finanças. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ajudar aqui o Goiano. Menino, o Goiano. Quais as principais plataformas de portfólios de FIIs que direcionam informações acerca deste produto? Porque na Modal Mais não há análise / relatórios mensais de FIIs, haja vista o cenário econômico? Bom, a gente não tem ainda analista, porque realmente a gente precisa de um especialista, a gente não tem, isso é algo que é um gap aí que a Modal não tem um analista hoje, né? A gente trabalha com... A gente é uma corretora, a gente disponibiliza, faz negociação, compra e vende, mas a gente não faz indicação direta de investimentos. A gente trabalha com parcerias de conteúdo com o Dinheirama, com a Nath do Me Poupe, com o pessoal que são os traders que operam aqui, o Rafa Trader, a 2MV, que sempre produz conteúdo. A gente não tem um analista para fazer indicação. Serve como sugestão para a gente colocar. E o Fernando deu algumas dicas que a gente vai colocar depois os links no site de alguns sites. Eu vou passar para o... O site do Tesner também é muito bom. O Tesner também é muito bom. E eles dão um panorama geral aí, bem detalhado dos FIIs, o que ele aplica. Que eu gosto de live, é um resumo. O cara deu uma dica do que pode ser interessante para Modal ter aqui dentro um profissional para isso. Então acho que é bacana. A gente incentiva em tudo, em preço, em tudo, só falta isso mesmo. Isso. Aí a Vânia falou que elogiou, que demais, explica muito bem. Muito obrigado, Vânia, senhores. Opa, tamo junto, Vânia, valeu. A gente existe por causa de vocês aí, show de bola. Algumas perguntas estão sendo respondidas aqui pelo próprio pessoal da corretora no chat, tá?
Deixa eu procurar aqui mais alguma pergunta, algum complemento que vocês queiram fazer? Não, eu queria, assim, de novo reforçar essa ideia de que eu acho que o efeito colateral de investir em fundo de investimento imobiliário é praticamente nenhum, considerando que todo brasileiro em algum momento já pensou em investir em imóveis. Então eu acho que assim, partindo desse princípio de que todo mundo já discutiu se vale ou não vale comprar um terreno para depois alugar e construir alguma coisinha para alugar ou construir para revender, todo mundo já falou disso em qualquer conversa de boteco. Então assim, fundo de investimento imobiliário, eu acho que é um investimento acessível para todo brasileiro. Os valores são relativamente baixos, as informações disponíveis são amplas. Vamos falar um pouquinho disso, que tem uma pergunta então eu sempre reforço com isso aí. Valores de aplicação. Quanto que é o mínimo? Dá uns exemplos. Eu comprei ontem esse fundo imobiliários que eu comprei, eu não vou falar porque pode achar que parecer que é uma indicação e não é, mas eu paguei R$78 a cota. E está pagando em torno de 0,72 de yield, 0,72, não, pagou 0,68 o último yield, que é o último rendimento, aluguel, que daria mais ou menos 0,80 ao mês, 0,80 ao mês quando líquido. Você consegue comprar? Ele tem lote de negociação, uma cota, duas, três, 4, 5, 10. Quanto que é múltiplo de 10? Não, perdão. A cota é múltiplo de 10. Isso. A cota é múltiplo de 10, mas a partir de 10 você pode comprar 15, 16, 17, 18, aí você pode 20. quebrar quebrado, isso. Aí você pode comprar quebrado, isso. E você tem fundos de R$50, você consegue se tornar sócio, então é bem democrático. Como tem fundos de R$1.000 e poucos. Então assim... que a gente pode olhar e falar, poxa, mas R$1.000 e poucos é muito dinheiro, mas peraí, por que você investe em imóveis com R$1.000? Você não consegue como investir em nada de imóvel com R$1.000, a não ser num fundo de investimento imobiliário. Por isso que eu acho que é legal. E tem alguns fundos que já estão fazendo algumas estratégias para dar mais liquidez, que nem tem fundo que está valendo R$1.200, R$1.300, R$1.400, ele faz um split, que ele aumenta o número de cotas, mas diminui o preço por cota. Então ele vai falar, hoje você tem uma cota que vale R$1.000, amanhã você vai ter 10 cotas, cada uma vale 100. Isso facilita a liquidez e seu valor patrimonial não mudou nada, mas facilita a liquidez, tem mais acesso. Então aquelas pessoas que não podiam pagar R$1.000, agora podem pagar 6. Aconteceu isso agora com do Credi de logística, eles estão fazendo esse split. Uma pergunta rapidinho, onde é que você pegou essas informações? Clube FI. Tá, e outra pergunta, dá para saber quanto que é a rentabilidade previamente? Dá para você saber, não é garantir, né? É importante separar rentabilidade e rendimento com valorização de cota. Não é garantido, porque existe a valorização da cota que você não controla, obviamente, a gente explicou um pouco dessa dinâmica, a gente está falando de renda variável, e existe o histórico do yield pago, né? O yield é esse nome que a gente dá para esse aluguel, entre aspas, que seria o equivalente ao aluguel se você tivesse o imóvel. Então esse yield, esse valor percentual pago por mês, você vê no histórico de desempenho do fundo de investimento imobiliário. Também não é uma garantia de que ele continuará sendo esse valor, porque também existe a dinâmica de vacância, enfim, uma série de coisas que a gente explicou aqui. Nada garantido. Mas você exceção de um pré-fixado, nada garantido, porque o pós-fixado também muda a taxa. Muda a taxa. Então assim, mas assim, o legal é que as informações que você vai encontrar sobre ele, você vai ver isso do histórico para você ter uma ideia e poder comparar com outros produtos também. Vamos lá, uma pergunta operacional, tá? FII na Modal Mais, o home broker pode ser usado como margem para day trade? Não pode. Não. Quer explicar um pouco mais? Não, na verdade é aceito só dinheiro, né? Como um limite de alavancagem. Para quem não entende, a gente tem uma alavancagem aqui na corretora onde você consegue alavancar seu patrimônio, além do que você tem, obviamente, e só que você tem que encerrar essas operações para o day trade no final do dia. Quem perguntou? Desculpa, você lembra? Foi o Keber, é o Fernando Keber. É alguma coisa assim. Obrigado, meu xará, Fernando. Obrigado pela pergunta. Na verdade, o Fernando perguntou se a gente pode usar isso como lastro, ou seja, como garantia para essas operações alavancadas. Outras operações, ele não serve como garantia. Esse é heavy user, ele quer comprar risco. Ele quer comprar risco. Ele quer montar no risco e usar. Agradecer o pessoal aqui que está ajudando na resposta. O Antônio Marcos está respondendo várias dúvidas aqui pelo chat, muito obrigado. Vamos chamar ele na live. Ele está respondendo bem, tá? O pessoal está até agradecendo. Antônio, obrigado. Vamos lá. Pode acontecer onda de processos contra shopping com prejuízo para os cotistas? Aconteceu nos Jardins. Essa é uma pergunta legal. Quem fez? Foi o Marcelo Lopes. Marcelo, muito legal essa pergunta, porque isso faz parte do risco que a gente está falando. Se você tem imóveis que envolvem risco de processo, enfim, a gente tem até outras coisas que a gente pode extrapolar, tem riscos, por exemplo, ambientais, tem uma série de outras coisas que qualquer imóvel pode estar sujeito, se for a característica daquele imóvel, isso pode sim influenciar na sua valorização ou não da cota, ou desvalorização da cota, e claro, no yield, no valor equivalente ao aluguel pago todo mês. Então a sua pergunta, a resposta é sim, pode influenciar?
Pode, é parte do risco, porque a gente está falando de um ativo, nesse caso de um ativo real, é um fundo de tijolo, e aí todos os riscos que esse empreendimento que existe de verdade pode correr, inclusive, sei lá, desastres naturais, tem muita coisa que pode influenciar um ativo imobiliário de tijolo, quer dizer, coisas que a gente com certeza viria reflexos aí no valor da cotação, né, Fernando, e também no yield pago. O César Augusto perguntou, alguém consegue repetir as listas dos FIIs que foram citados na live? Então, assim, você pode repetir pro pessoal só os códigos, o papelzinho do Montanari? Deixa eu buscar meu papel aqui. Eu falei do RBVO11, falei do KINEA, que é o KNRE11, e eu falei do BCRI11. Esses são os 3 que tiveram são exemplos didáticos, né? Vamos deixar exemplos, exatamente, para mostrar. Favor, não é para sair comprando à toa. A gente só selecionou para mostrar aqueles que use para pesquisa. Isso, maior liquidez e a maior rentabilidade, mas a gente não está falando que são produtos que você deve investir. É importante fazer esse disclaimer para a gente usar o nome certo aí. Fernando Montanari, horários de negociação. Bolsa, mesmo horários da Bolsa. Hoje a gente está encerrando o pregão às 18 horas, começa às 11 horas, horário de verão. É isso. O horário comum é das 10 até as 17 horas. Cara, eu tô ficando velho, minhas costas estão doendo, cara. Mas aqui é uma hora. Mas toda hora eu tô me vendo, eu tô assim já. A gente sabe que tá chegando a hora de terminar, porque as costas vão acusando. Mas a gente brincou isso com o Teixeira antes de começar, que o mago das lentes tá aqui atrás. E ele falou, não, tranquilo, na hora que vocês começarem a sentir dor nas costas que tá acabando. É isso aí. Ó, pessoal, tem aqui algumas dúvidas, a gente tá respondendo. Às 20 horas a gente vai parar a live porque uma parceira nossa, a Nath, vai começar a live dela lá no Me Poupe. Então convido a todos vocês a assistir a live dela lá no Me Poupe também. Já Mas é que a Nath, faltam 7 minutos, então eu vou pegar aqui as últimas dúvidas pra gente responder. Mas eu convido a todos vocês a participar da live lá do Me Poupe. A Nath dispensa apresentações, nossa amiga, ela tá lá para vocês falarem um pouquinho com ela também, tá? A rentabilidade mensal do FII varia ou é uma taxa fixa? Varia. Desculpa, o nome é o Felipe Lemos. Felipe Lemos. Eu acabei de explicar isso. Felipe, você tem aí esse yield pago, que é essa taxa que a gente estava falando, e varia sim. Quer dizer, não é algo... Depende dos contratos. A gente estava falando isso. Tem alguns que você tem o reajuste já conhecido. Enfim, você até consegue, de uma certa forma, olhar para o futuro e ver que essa taxa não vai mudar tanto, mas não é renda fixa sacramentada como a gente conhece da renda fixa tradicional. Uma coisa que a gente não falou é que o rendimento, normalmente o ajuste é pela inflação, pelo IGPM, né? Pelo IGPM, não sei se a gente chegou a falar. O Vini falou. Isso eu não estava na hora, então. Você não estava. Então aproveita que o senhor está aqui e me responde para o pessoal o que é vacância. Vacância é a ausência do inquilino, né? Você tem lá 4 imóveis, e um desses imóveis o inquilino acabou saindo dele, parou de pagar obviamente aluguel porque ele saiu desse imóvel, e a gente está com um imóvel ali que está parado esperando para ser alugado novamente. E ele tem custos, né, Ele tem custos para manter ele ali parado, que se for num prédio, por exemplo, tem condomínio, etc. Então a vacância é isso. Tem uma pergunta aqui até fora... porque a gente às vezes é técnico demais. Tem até uma pergunta aqui do Ananias, ele pergunta... Desculpa, quais ativos podem ser usados para alavancagem para day trade? Dinheiro. Dinheiro. Basicamente, dinheiro. Cara, as perguntas estão acabando, tá? O pessoal está pedindo para perguntar um pouquinho sobre alguns fundos em específico. Realmente a gente não tem estudo de todos aqui, realmente a gente não é analista. Tá? Tem casas de análise que podem vender esse produto, inclusive. Legal deixar boa, verdade. Legal deixar esse alerta também aí que vocês podem pesquisar. Mas faz a lição de casa, vale a pena, porque é gostoso ficar aprendendo sobre isso. A pergunta do Fernando, o Fernando está participando bastante, é boa, de novo. O aluguel pago pelo FII é um percentual sobre o valor da cota? Todo mundo recebe o valor igual? Todo mundo recebe o valor igual, e essa é uma grande vantagem, boa pergunta, porque às vezes você pode pagar R$100 numa cota e daqui 2 meses está R$200, você está recebendo a mesma cota da pessoa que pagou R$200. E às vezes pode ser 1, 2, 3% do valor que você pagou na cota. Então é uma pergunta muito boa que a gente não tinha falado. Legal, a gente respondeu as dúvidas aqui, pessoal. Para fechar, a gente fazer isso um costume aqui, a gente trazer algum... colocar os caras na berlinda. Mas eu gostei. Você gostou? Pode me chamar que... quando a gente estava na concorrente, a gente fazia muito isso, né? Eu gosto bastante. Eu também fazia, também adoro. Show de bola. Uma coisa que eu acho legal é trazer alguma dica cultural aqui, já que a gente está falando um pouquinho de fundo de investimento imobiliário. Acho que vale a pena assistir aquele filme que está no Netflix, que é o filme do Fome de Poder, que é do McDonald's, que é... Todo mundo entender que dá dinheiro no McDonald's, não é um negócio imobiliário, tá? Então, é verdade, cara, bem lembrado. Muito bom.
Pô, o ator é o Michael Keaton, que é o antigo Batman, o Birdman. Vale bastante a pena pra entregar a idade, porque Batman com Michael Keaton, o cara fala, peraí, a maioria dos caras ali vão falar, Então, peraí, Michael Keaton Batman? Como assim? Acho que vale a pena assistir. Uma outra indicação é o nosso livro aqui do nosso excelente amigo. Opa. Tem material, então fique à vontade aí para dar alguma indicação. Não, eu convido a galera para continuar com a gente na Modal, assinar o canal, ativar o sininho, acessar o Dinheirama, enfim. A minha dica cultural é, vamos falar de dinheiro na mais do que a gente próxima segunda você traz uma dica. A minha dica cultural, num cultural programa de dinheiro, pô, é essa. Like, né? Vamos dar aquele like. Minha dica é... Coloquei os caras na roda. Vamos dar aquele like, você podia ter falado antes, né? Porque você fez a lição de casa, né? Aí não, você já... Fez nada, ele lembrou desse vídeo, porque ele assistiu ontem. Não, mas, ele assistiu ontem. Eu acho que as indicações são boas dos sites que a gente falou do vai colocar aqui depois. Do Clube do FIC, eu acho que vale a pena vocês acessarem para quem se interessou sobre o conteúdo. Lá você faz um cadastro básico e tem um acesso mais profissional lá, que você paga um FII bem barato para ter acesso. Que eu acho que faz muito sentido, vale a pena para quem se interessou pelo conteúdo. E, de novo, invista em coisas que gerem renda, não coisas que te gerem passivo. Eu acho que esse é o grande segredo, ainda mais no mercado de juros altos, assim por diante. E é o seguinte, você quer que a gente fale sobre algum tema aqui nas lives, sobre investimentos específicos, sobre situações específicas, alugar ou comprar imóvel, se vale a pena comprar um carro, a gente vai fazer conta. Semana que vem vai ter reunião do Copom, dia 25. A próxima semana, a próxima segunda, a gente vai falar em investimentos que valem a pena você fazer com a queda dos juros. Então o senhor está convidado, se o senhor quiser participar. Esse cara aqui já está aqui comigo toda segunda-feira. Figurinha carimbada. Agora coloca assim, ó, hashtag fica Carol ou fica Montanari. Eu vou perder, né? Só tem marmanja aí. Só tem marmanja. Qual que é a chance de eu ganhar? É isso aí, gente. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Considerações? Tamo junto. Então é isso aí, gente. Até semana que vem. Até a próxima segunda. Um abraço. Valeu. Show. Obrigado.